Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, na qual eu não posso falar o nome aqui no YouTube porque eu posso receber alguns problemas, mas eu vou estar deixando aí na tela, na thumb também te aviso muito e também no título, mas hoje é realmente um assunto bem delicado. Vamos começar primeiro o problema começa quando envolve personagens de menores, que são claramente personagens com 16, até mesmo 15, 14 anos. Isso é o que me preocupa e muito, muito mesmo. Porque quando você cria um personagem, você cria uma história para ele. Mas o problema começa quando eles, no caso os fãs, vão além com eles. E isso não é Ash, pois a Ash, ela obriga a ter propósito e consistência. Porque quando você cria uma coisa, você tá fazendo pelo seu sentimento. Mas quando você coloca personagens que não deveriam fazer certos atos, acaba criando um certo problema. E eu repito, isso não é Ash, isso é doido. Agora vamos para uma pergunta que muitas pessoas fazem. Olha, eu acho que as pessoas que produzem esse conteúdo não fazem pelo o dinheiro em si, mas alguns fazem para aprimorar o seu conhecimento com base na anatomia. Muita coisa acontece quando você estuda anatomia para melhorar a sua arte, mas há um porém, quando você estuda anatomia para criar certas artes. E sim, a maioria dos artistas que produzem isso, eles fazem pelo dinheiro, porque é uma forma de trabalho. E eu, com todo respeito, não julgo o seu trabalho, porque de alguma coisa você tem que viver, né? De algum trabalho você tem que viver. Então, é preciso, é mais que obrigatório você ter um trabalho. E usar o seu conhecimento no desenho para criar o seu trabalho é uma boa opção. Mas você poderia fazer outros tipos de ilustrações, como por exemplo cartoon, animação, ou até mesmo fazer design gráfico. Você pode ganhar dinheiro com isso. Mas um problema que eu vejo, teve um canal, que eu não vou citar o nome, que teve problemas por conta da venda dos desenhos. Certas coisas aconteciam, como por exemplo contas de bancos sendo bloqueadas por conta desse conteúdo, o que causa um problema gigantesco. Se o artista não consegue vender sua arte, como ele vai viver? Bom, agora nós vamos falar sobre estudar anatomia é uma coisa essencial para o desenhista, porque é um dos 7 fundamentos. Se você quer ser um bom desenhista e quer dominar a arte, o que você precisa estudar. E uma das coisas que você tem que estudar é a anatomia. Agora, estudar anatomia para aprimorar o seu desenho, tá correto. Mas pegar a anatomia humana, feminina e masculina e colocar em certas circunstâncias não cola bem. Eu entendo que esse tipo de coisa existe há muito e muito tempo. Até da época do Leonardo da Vinci tinha esses tipos de desenhos. Mas o que eu tô querendo dizer é que se a pessoa desenha aquilo e não sabe desenhar outra coisa, então ela tá aprisionada somente em uma coisa. E ela tá aprisionada em não saber o que tá fazendo. Porque quando você domina a anatomia, quando você entende ela, você faz um bom desenho. Mas quando você coloca ela numa circunstância não muito boa, você tá ficando preso na sua própria criação.
O que seria que você está criando algo que não gostaria de criar, mas está fazendo ali pelo prazer. E o que o prazer dá em troca? Nada. Nem o dinheiro. Por mais que o dinheiro pareça dar tudo, ele não dá felicidade. E tentar fazer isso com o desenho é baita de um desrespeito a si mesmo e a sua própria arte. Bom, e esse é o meu recado. Se você é artista ou desenhista, que é a mesma coisa, pense antes de desenhar, porque tudo que você faz há uma consequência. Faça sua arte com propósitos de verdade, mas se você faz isso pelo dinheiro, porque é a sua fonte de renda, eu entendo. Mas agora, se você faz isso porque você simplesmente ama, não é muito bom. Porque às vezes, quando você ama demais uma coisa, você estraga o seu próprio amor por ela. Então, o que eu digo é: pense antes de desenhar e saiba que desenhar é total liberdade. Mas essa liberdade, às vezes, exige de consequências. As consequências elas vêm. E olha, eu vou dizer uma coisa. Conheço pessoas que desenham isso e não se deram muito bem. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, compartilha para me ajudar. E se quer mais vídeos como esse, eu já disse o que você tem que fazer, né? E até mais.